Fala aí, pessoal. Vamos aí hoje voltar um pouquinho, né? Voltar um capítulo para a gente falar de porcentagem. Afinal, porcentagem tem bastante a ver com regra de três, mas eu queria que vocês vissem os dois tópicos de regra de três e depois partissem para o tópico de porcentagem para ficar, no meu entendimento, mais fácil, mais claro para a gente conseguir entender as coisas. Vamos lá. Porcentagem. Para a gente começar a falar de porcentagem, a gente considere o seguinte, o problema seguinte. As empresas A e B são fabricantes de um mesmo eletrodoméstico e, portanto, são empresas concorrentes no mercado. Em 2003, uma empresa A produziu 8.000 unidades do eletrodoméstico citado, seja ele qual for, né? A gente não tem necessidade de saber o eletrodoméstico que é. Quanto à sua concorrente, empresa B produziu 10.000 unidades do mesmo eletrodoméstico. Em 2014, houve um aumento na produção de um produto, né, eletrodoméstico nas duas empresas. Né? A empresa A produziu 12.000 e a empresa B produziu 14.000. Observe, então, que a empresa A teve um aumento de 4.000 em relação à produção do ano anterior. Passou de 8.000 para 12.000. A empresa B também teve um aumento de 4.000. Passou de 10 para 14. Algumas pessoas poderiam dizer que as duas empresas tiveram o mesmo aumento. Quantitativamente, sim, é o mesmo aumento. Porém, uma forma mais fácil da gente vislumbrar se realmente esse aumento foi igual é a forma percentual, que é a forma que vai ser mais fria de se analisar. Esquece, não, mas os dois cresceu 4.000. Sim, mas comparado com o ano anterior, qual que teve um aumento maior? De 8 para 12 ou de 10 para 14? Vamos ver. Tiveram o mesmo aumento de produção. Em termos absolutos, realmente tiveram o mesmo aumento, como eu falei, né? Mas em termos relativos, o crescimento deve ser contado em relação ao ano anterior. A empresa A aumentou 4.000 unidades em relação a 8.000 unidades produzidas no ano anterior, o que dá 4.000 sobre 8.000, né? Já a empresa B aumentou as mesmas 4.000 peças, mas tinha produzido 10.000 no ano anterior, o que dá a proporção de 4.000 para 10, para 10.000, né? Assim, indique o crescimento da empresa A. Assim, o índice de crescimento da empresa A foi de 4.000 de um total de 8, né? E o índice de crescimento de B foi de 4.000 de uma produção de 10. Com essas frações, temos os denominadores diferentes, seria mais fácil comparar o crescimento com denominadores iguais. Aí, no caso, simplificando por 100, tudo bem. A gente igualando os denominadores a 100, né? Ou a gente pode fazer o resultado da conta e comparar no final, também dá certo. Então, aqui simplificando, vai ficar 50 de 100, né? Sobre 100 e aqui embaixo 40 de 100. Note, né, que as duas frações foram escritas com o denominador 100, né? Porque uma porcentagem é sempre por 100, né? Percentual, por 100. Portanto, a taxa de crescimento da empresa A foi de 50 a cada 100 unidades, enquanto o crescimento da empresa B foi de 40 a cada 100 unidades. Isso significa que o crescimento de produção da empresa A foi maior do que o da empresa B. No caso de proporções em que o denominador é igual,
a 100, né, essas proporções são chamadas de porcentagem ou percentuais. E usamos o símbolo de porcentagem, portanto, dizemos que o crescimento da produção na empresa A foi de 50% e na empresa B de 40%. Cálculo de percentual por regra de 3 simples, por isso que eu quis trazer as duas regras de 3 e agora trazer a parte de percentual. Acho mais fácil você visualizar todo o tópico, depois você muda de tópico, senão você visualiza a regra de 3 simples, muda para porcentagem, vai para a regra de 3 compostos e assim sucessivamente. Eu acho que fica meio confuso. Eu já tenho uma certa dificuldade com esse livro, porque ele vai e volta no conteúdo. Geometria, vê geometria de uma parte, aí pula para outra coisa, aí no outro bimestre vê mais uma parte de geometria. Eu acho meio confuso isso, mas vamos que vamos. Uma das aplicações mais importantes da regra de 3 simples é o cálculo de porcentagem. Se é porcentagem, né, igual esse modelo aqui, ou se for em matemática financeira, com juros simples, fica mais fácil de vocês fazerem regra de 3 simples. For juro composto, não façam, porque vai dar errado. Quando a gente chegar em matemática financeira, que acho que, se eu não me engano, é o próximo tópico, a gente vê isso aí. Mas se chegar em regra de 3, se for juros compostos, não faça a regra de 3, porque não dá certo. A técnica operatória no cálculo de porcentagem está descrita a seguir. Quando se quer calcular a porcentagem sobre um valor, que esse valor é denominado principal, e esse valor sempre corresponderá a 100%. Se quiser calcular I%, né, de um valor P principal, estabelece a seguinte regra de 3. Principal, que é o P, ele é 100%, como o valor X é tantos por cento, né? Como as grandezas são diferentes, diretamente proporcionais, nós temos que P está para 100, como X está para I. Multiplicando cruzado, fica I vezes P dividido por 100. Dá para fazer nessa parte aqui também. Só a gente saber identificar quem é I, quem é P, que a gente consegue fazer assim também. Mas monta assim, multiplica cruzado, fica show de boleba, fica fácil de a gente trabalhar. Exemplo 1. Calcular 16% de 250, né? Anote que 250 é o principal, né? Então 250 corresponde a 100%, X corresponde a 16. Desculpa, pessoal. Aí vai ficar, multiplica cruzado, né? Vai ficar 100x vezes 250, igual a 250 vezes 16, que vai dar 4.000, né? 4.000 dividido por 100, 40. Então, 16% de 250 é o mesmo de 16 por 100 de 250, portanto, 16% de 250 é igual a 0,16 vezes 250, que é 40. Dá para fazer assim também. Transformo o número que eu quero, a porcentagem que eu quero descobrir em valor decimal e multiplico esse valor decimal pelo valor total, pelo valor de face, pelo principal que eu tenho, na verdade. Então, eu consigo fazer assim, mas eu acho que muita gente tem dificuldade, às vezes, em fazer esses cálculos com relação a número decimal, número quebrado, essas coisas assim. Então, eu acho mais fácil, você bota na regra de 3, multiplica cruzado, corre para um lado, corre para o outro, ajusta que você consegue chegar. Mas tem vários modos de fazer. Aí vocês podem, dentro dos modos de fazer, vocês vendo o modo que vocês têm mais facilidade e estando certo, vocês podem fazer tranquilamente, tá? Não estou restringindo a ninguém tem que fazer de tal modo. Vocês podem fazer do modo que vocês acharem mais confortável para vocês.
Vamos para o exemplo 2. Ó. Nas promoções do tipo leve 4 e pague 3, qual é o desconto concedido sobre o total de vendas? Ó, na compra de 4 unidades, o normal seria pagar 4 unidades. Suponhamos que seja R$1 cada unidade. Então, se eu compro 4, eu tenho que pagar R$4, né? Portanto, 4 é o principal. Se você está pagando 3, é porque tem um desconto de uma unidade, ou seja, o desconto é de uma unidade em um total de 4. Aí a gente monta a regra de 3. Ó. 4 é 100%, 1 é x. Multiplica cruzado, x é igual a 25%. Então, esse desconto, 25%, né? Um quarto do nosso pagamento está sendo descontado. Regra de 3 é bem tranquilo, galera. Essa parte de porcentagem aí, nesses moldes aí, é bem tranquilo. Então, vamos para o terceiro exemplo. Nas promoções do tipo leve 4, pague 3, qual é o desconto concedido sobre cada unidade vendida? Se o problema é o mesmo do que o problema do exemplo anterior, quando um desconto X% é considerado sobre o valor total da compra, é o mesmo que concede X% com cada produto. Então, se eu tenho 20 produtos e tenho um desconto de 10% no total desses 20 produtos, é igual, né, que eu tivesse um desconto de 10% em cada produto. Então, essa parte aí, se eu sei o total e sei a quantidade de produtos, eu vou ter o mesmo desconto. Independe se eu estou fazendo o desconto em relação ao preço final, né, de compra, ou se eu estou fazendo desconto em relação ao preço unitário de cada produto, né? Exemplo 4. Um restaurante vende seus pratos com um lucro de 75% sobre o preço de venda. Calcule o lucro deste restaurante sobre o preço de custo. Então, vamos lá. Ó, o preço de venda, que é V, de um prato é composto pelo preço de custo, C, somado ao lucro L. Ou seja, V é igual a C mais L. Já vai observando essas notações, porque algumas coisas dessas a gente pode usar com relação à matemática financeira também, tá? Se o lucro corresponde a 75% do preço de venda, então o preço de custo deve ser 25% do preço de venda, pois a soma deles vai dar 100%. Eu nunca, gente, outra coisa que é bom a gente lembrar, eu nunca vou ter nenhum valor acima de 100%, tá? Com relação a esse tipo de coisa, tá? Se eu estou somando, se eu tenho que uma coisa, um V é igual a C mais L, o V sempre vai ser 100% e o C mais L sempre vai ter que dar 100% também, tá? Eu posso ter percentuais de aumento superiores a 100%. Porém, eu não consigo ter valores, né, financeiros com relacionado maiores que 100%, tá? Porque se eu tenho um preço de custo de 1 e vamos supor, tenho custo de 1, vendo a 10, o meu lucro vai ser 10 menos 1 dividido com o percentual de lucro que eu tenho. Meu lucro é 9. Eu estou botando 9 vezes o meu custo. Eu não estou aumentando em 900%. Porque o meu lucro em relação ao preço de venda vai ser o custo menos preço de venda menos custo dividido pelo preço de venda. Então, sempre vai estar abaixo de 100%, tá? Lucro, não existe lucro maior do que 100%. Existe remarcação de preço maior que 100%, mas lucro não. Tá. Como o problema pede o lucro sobre o preço de custo, esse custo passa a ser o principal e o custo e o lucro são respectivamente, ó, custo é igual a 25%
de V igual a 0,25 de V. E o lucro 75% de V, que é 0,75 de V. Montando a seguinte regra de 3, ó. 0,25V é 100%, 0,75x. Multipliquei cruzado, simplifiquei o V, né? Fiquei com 0,75 vezes 100 sobre 25. Ó, resposta 300% de lucro sobre o preço de custo. Não quer dizer que eu coloquei em cima do preço de custo 300%, mas eu não estou apurando 300% de lucro líquido, tá? Porque o lucro líquido eu sempre tenho que descontar meu custo. Se eu desconto o custo, eu vou acabar diminuindo esse valor. Método para resolver problemas de porcentagem. Nos dias de hoje, né, a concorrência nos vestibulares, principalmente para medicina, direito e engenharias, tem aumentado muito. E, em função disso, há uma necessidade de se preparar com muito estudo e objetividade. Geralmente, quem estuda muito também é muito rápido nas resoluções de questões mais simples. As universidades federais, sem exceção, usam o Enem como forma. Sem exceção, não, gente, que já tem algumas, já está tendo algumas universidades federais, principalmente nesse ano de pandemia, que eles não vão usar o Enem como modo de seleção, tá? Para que um candidato se saia bem nas provas, é necessário que seja rápido e preciso, porque o Enem é muito grande. O Enem tem bastante questão, você tem que ser rápido, que senão você perde muito tempo para resolver e você se embola. Pois, pelo fato da prova ser longa, o maior problema do candidato passa a ser a questão de falta de tempo, principalmente em matemática. Só consegue ser rápido quem estuda muito e pratica muito. Daí a necessidade de encontrar caminhos mais curtos na resolução de questões. Para o cálculo de porcentagem, para o cálculo de problemas de porcentagem, né? Por exemplo, uma regra de 3 simples pode custar alguns segundos preciosos na resolução de uma prova. Vejamos alguns métodos rápidos sem usar a regra de 3 para a resolução dos problemas frequentes envolvendo porcentagem. Lembrando que se vocês forem usar alguma técnica dessa de resolver de forma rápida, comigo nas provas, vocês vão ter que demonstrar cálculo de alguma maneira. Nem que você escreva lá o que você fez mentalmente, mas você vai ter que demonstrar cálculo. Esse tipo de macete aí para agilizar a prova, geralmente são para provas que têm opções de múltipla escolha, que você não precisa, porque no Enem você não vai lá mandar a folha de cálculo junto para o professor ver se o seu cálculo está certo ou não. A resposta é a alternativa certa, você acertou. Você calculou certo, mas marcou a alternativa errada, babou tudo, esquece. Então, para mim, nas provas, vocês vão ter que mostrar, sim, o cálculo que vocês estão fazendo, tá? Isso aqui é só para quando vocês forem fazer provas discursivas, discursivas não, desculpa, provas com questões objetivas que vocês não precisam demonstrar cálculo. Exemplo 1, né? 12% de P igual a 0,12P, portanto, 12% de P é o mesmo que 12 sobre 100 de P, ou seja, 0,12 multiplicado por P. É um jeito rápido de você associar. 200% de x é igual a 2 vezes x, portanto, porque 200% de x é o mesmo que 200 sobre 100 de x, né? Sempre que eu estou multiplicando por 200%, né, vai ser como se estivesse botando 2. Se uma mercadoria sofre um aumento de 25% no seu preço X, então seu novo preço é de 1,25x, porque aumentar 25% significa que tinha 100% e aumentou, somou 25%, né?
significa que o preço final é de 125% de X. 4. Se uma empresa sofre uma redução de 20% no seu preço X, então seu novo preço será 0,8X, porque diminuir 20% significa que tinha 100% e diminuiu, né, subtraiu, quando é desconto, né, 20%. Isso significa que tinha um preço final de 80% de X. 5. Aumentar 65% significa multiplicar por 1,65, porque aumentar 65% significa que tinha 100% e aumentou 65%. Aumentar 2% significa multiplicar por 1,02, porque se aumentou 2%, significa que tinha 100% e aumentou 2%. Diminuir 10% significa multiplicar por 0,9, porque tinha 100, foi para 90. Diminuir 3% significa multiplicar por 0,97. 9. 30% de 50% é igual a 15%, porque 30% de 50 é o mesmo que a metade desse 50, né? Desse 30. Na verdade 50 seria 30% de 50. É o mesmo que lá 30 sobre 100 de 50 sobre 100, ou seja, 30 por 100 vezes 50 por 100 vai dar 1.500 por 10.000, vai dar 15%. Dois aumentos sucessivos de 10% correspondem a um único aumento de 21%. Porque dois aumentos sucessivos de 10% significa duas multiplicações por 1,1. Ou seja, 1,1 vezes 1,1, que dá 1,21. Que é o mesmo que 121 sobre 100, que é 121%. Como já tinha 100%, como o preço normal já era 100%, né? Você aumentou 21% só. Lembrando, gente, que aumentos sucessivos e descontos sucessivos não significa que para mim saber o valor total do aumento ou do desconto é só eu somar os dois, hein? Não é. Cuidado com isso, porque dá diferença, hein? Dois descontos correspondem de 10%, corresponde a um desconto de 19%, porque dois descontos sucessivos de 10% significa duas multiplicações por 0,9, ou seja, 0,9 vezes 0,9, que é 0,81, que é o mesmo que 81%, significa que se eu tinha 100% e agora eu tenho 81%, o desconto foi de 19, não foi de 20. Presta atenção nisso, gente, por favor. Aumentos sucessivos e descontos sucessivos, ou um aumento e um desconto, não é a soma dos aumentos, não é a soma do desconto, nem a diminuição de um pelo outro. Aumentos sucessivos e descontos sucessivos, eu tenho que ver para quanto foi o preço novo, quanto era o preço antigo e ver a diferença dos dois preços. Não é porque eu estou fazendo aumentos sucessivos que, para mim saber o aumento total, é só eu somar os dois. Atenção nisso aí, que isso é pegadinha. Vamos para a próxima página. Macetinho 12. Esses aí são macetes que a gente pode, se a gente aprender a ter isso na mente, é bom para quando a gente tem que ter uma prova que a gente tem que fazer rápido, papum, 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 fica mais fácil da gente fazer. Uma certa mercadoria custava 12,50 e teve um aumento, passou a 13,50, né? Qual foi a majoração sobre o preço antigo, né? Para saber o percentual X de aumento, multiplicamos 12,50 por X é igual a 13,50. Ou seja, 12,50 vezes X é igual a 13,50. X é igual a 13,50 dividido por 12, né? Ou eu posso dividir direto o maior pelo menor também, tá?
é igual a 1,08, portanto, o aumento foi de 8%. Macete 13. João tinha um terreno de dimensões AB, comprou alguns terrenos vizinhos e seu terreno passou a ser ainda retangular, mas as dimensões aumentaram respectivamente 40% e 70%. De quanto aumentou a área desse terreno? A área inicial era AB, né? A área final é 1,4 de A vezes 1,7 de B, que é igual a 2,37 AB. Então, é 238% de AB. Como a área inicial corresponde a 100%, o aumento da área foi de 138%. Lembrando que esses macetinhos aí a gente tem que ter em mente, porém, em provas discursivas, eles não são válidos, porque a gente tem que demonstrar o cálculo de qualquer maneira, tá? Por favor, gente, façam esses 6 exercícios aí. Já está aí com a alternativa marcada, vocês já vão saber qual o gabarito, mas eu quero os cálculos de vocês. Falou? Deem uma olhada aí se é o mesmo exercício que está na apostila de vocês, porque está dando algumas diferenças aí. Falou? Grande abraço aí, fiquem com Deus. Qualquer coisa é só me chamar que eu dou um real para vocês. Abraço.